Este projeto, ele nasceu de uma Luanda que nos anos 2003, 2004, depois do fim da guerra, fez-se na cidade mais cara do mundo. Isto continuou durante uma década. E, portanto, eu tive um grande problema com o facto de não ter casa própria e, como artista, não poder pagar aluguéis que eram muito, muito caros. As rendas eram muito caras, então isto fez com que eu andasse de um lado para o outro e de mala na mão, e foi muito, muito, muito difícil. Mas com o tempo eu fiz uma viagem para Lisboa em 2010 e percebi que Lisboa era muito mais barata que Luanda. Tanto que fiquei sempre com aquela coisa na cabeça de que um dia vinha viver para Lisboa porque era muito mais barato, muito mais acessível do que Luanda, porque em Lisboa eu fiquei numa pensão no Rossio por 28 euros dia, que em Luanda não me custaria menos na época de 120 euros dia, portanto maravilhoso. Eu disse que isso aqui era o paraíso. Mas, no entanto, em 2014 vou para Tel Aviv, mas percebo que Tel Aviv era extremissimamente cara e que as casas eram muito, 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 muito caras. A partir daí eu comecei a pesquisar mais acerca desta problemática com as rendas das casas nas grandes cidades, com o resto das cidades, nesse caso Luanda, Tel Aviv, Nova Iorque e tudo mais. Mas quando volto para Lisboa, agora em 2023, deparei-me com uma cidade onde as rendas são muito caras, e como estou cá a viver 2 anos, pude-me deparar com esta situação e com nem tanto aquilo que vivi em Luanda, porque em Luanda foi horrível, mas pelo facto de andar a mudar de casa em casa e a pagar rendas muito altas. Isto foi muito difícil. Remeteu-me àquilo que eu tinha passado em Luanda, porque em Luanda eu cheguei a viver no teatro, cheguei a dormir nos bancos da marginal de Luanda, ou cheguei a dormir nas praias. Portanto, os meus livros, os meus pertences perdiam-se sempre, e foi incrível, porque depois, em 2015, quando eu ganho uma oportunidade de um apoio, de ter acesso a uma casa, em 1 ano e meio eu pude comprar uma casa. Ou seja, eu percebi que esta coisa do ser humano não ter acesso a uma casa é uma problemática tão grande, tão grande, tão grande, que tem a ver até com a estabilidade social, não só com a estabilidade social das sociedades, mas acima de tudo com a estabilidade económica, porque um ser humano com casa produz mais, ele é capaz de fazer muito, mas muito mais pelo país do que um ser humano que anda com a mochila ou com a mala de um lado para o outro, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar, sem ter como pagar a sua renda de casa. No entanto, 360 graus é um projeto que me traz aqui a uma análise muito, muito precisa, baseada em pesquisa e numa busca constante de informação daquilo que são as grandes metrópoles do mundo, ou seja, de como as nações, os sistemas centrificaram, de como as nações centralizaram, por assim dizer, os grandes serviços, desde a tecnologia, os grandes supermercados, as grandes marcas, e está tudo de alguma forma centralizado, e até mesmo os grandes movimentos monetários, como a banca, como a Bolsa de Valores, os grandes investimentos estão todos de alguma forma centralizados nas grandes metrópoles, e as pessoas são obrigadas a estar fechadas nessas metrópoles, porque só aí elas podem de alguma forma desenvolver os seus trabalhos com relação à arte, à tecnologia, a startups, e portanto sentirem-se de alguma coisa aprisionadas, presas a esse sistema, onde têm que pagar rendas altíssimas, porque de alguma forma não conseguem sobreviver no interior do país ou noutras cidades, porque os sistemas foram, como dizia, de alguma forma extremamente centralizados. Ou seja, há aqui para mim uma espécie de
de neocolonização, uma espécie de escravidão, uma prisão medonha, que para mim era importante falar, e portanto daí ter nascido este projeto de 360 graus nessa minha estadia em Portugal e em Lisboa particularmente.